Salve Maria Santíssima, a paz de Jesus. Irmãos, gostaria de pedir perdão porque o vídeo que postei anteriormente, ele não saiu com imagem, não saiu com som. Então nós vamos novamente repetir a aula com o seguinte tema: a imitação das virtudes de Maria Santíssima. Convido você então para que a gente possa rezar para iniciar este curso, pedindo a presença do Espírito Santo por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Irmãos, então vamos lá, vamos dar início então ao nosso curso. Repetindo o tema, a imitação das virtudes de Maria Santíssima. Irmãos, então nós vimos no curso anterior que essa devoção e todas as devoções marianas, todas as devoções que você tem por santos, enfim, ela tem que ser cristocêntrica, porque Cristo é o nosso centro. Cristo é o início, o meio e fim de todas as coisas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, por isso que a nossa vida, os nossos atos, o nosso agir, tudo que vamos fazer tem que ser cristocêntrico, na pessoa, no centro de Jesus Cristo. Amém? E hoje então nós vamos falar das virtudes, das imitações das virtudes de Maria Santíssima. Mas antes, no outro curso, adiante desse, nós vamos falar sobre os devotos, os tipos de devotos. E é interessante, irmãos, que nesse curso em específico, eu quero citar um devoto que chama escrupulosos. São os devotos escrupulosos. Esses devotos, irmãos, quem foi um devoto assim? É interessante. Um grande santo da nossa igreja, um grande papa, que é o São João Paulo II. Mas vocês veem que não foi por maldade, assim como acontece com muitos irmãos católicos. São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer: não tenha medo de amar a Santíssima Virgem Maria, porque você nunca vai conseguir amá-la como Jesus a amou. Irmãos, então é exatamente isso que aconteceu com esse tipo de devoto, que então citado São João Paulo II, o Papa da Igreja de Jesus Cristo. Ele tinha medo na sua juventude de amar mais a Virgem Maria que Jesus. Veja, mas como diz e ensina São Maximiliano Maria Kolbe, não tenha medo, você nunca vai conseguir, eu e você, nós nunca vamos conseguir amar a Santíssima Virgem Maria mais que Jesus. Então, diante disso, isso perturbou, então, São João Paulo II na sua juventude, quando era seminarista, e logo que ele recebeu, então, o tratado da verdadeira devoção de São Luís nas suas mãos, ele foi entender a profundidade dessa devoção e, então, ele foi ver que esse tratado, essa devoção, se refere a Jesus, Verbo encarnado, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Olha que lindo. Então nós estamos falando de Jesus. É Jesus que nos leva à Santíssima Virgem Maria e no tratado das devoções marianas é a Santíssima Virgem Maria que nos leva para o seu Filho Jesus. Sempre foi assim. A Virgem Maria nos impulsiona sempre até o seu Filho Jesus. Amém? Então não tenha medo de amar a Santíssima Virgem Maria. Irmãos, agora entrando de fato, por que nós devemos imitar a Santíssima Virgem Maria?
nada mais, nada menos que imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria é buscar a santidade. Então, se eu imito a Santíssima Virgem Maria, principalmente as suas virtudes que mais aparecem nela, que é o amor e a humildade, irmãos, então isso quer dizer que eu estou em busca da santidade, eu estou almejando então a santidade. Então, a imitação da virtude aos santos, a imitação à virtude à Mãe de Deus tem que nos levar para o céu, tem que nos levar à santidade. Então, aprendamos com tantas virtudes que tinha a Santíssima Virgem Maria, aprendamos com esses dois principais que cita São Luís Maria Grignion de Montfort, que é a caridade, que é o amor, que é a humildade. Ela que nos ensina a ser humildes, mansos e humildes de coração, que nos ensina a amar. Então, que nós possamos imitar essas duas virtudes fortes da Santíssima Virgem Maria. Olha que interessante, irmãos, o que diz São Paulo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Caros, o que ele quer dizer, São Paulo apóstolo, então, quer dizer aos romanos? Nós devemos imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria. Mas olha que lindo! Imitando as virtudes da Santíssima Virgem Maria, nós nos igualamos a Jesus Cristo, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então eu e você, nós somos chamados cristãos. O que é o cristão? É outro Cristo. Então, irmãos, nós somos chamados a ser outro Cristo. Nós somos chamados a imitar Jesus Cristo. Nós somos chamados a segui-lo. Nós somos convidados a segui-lo. Mas mais do que isso, nós precisamos ser outros Cristos andando por aí. Ah, mas eu sou leigo, Júlio, estou muito longe disso. Então é por isso que São Luís Maria Grignion de Montfort, então vai primeiro até a mãe e não vai ao filho primeiramente, porque realmente nós vamos pela divindade, pela santidade, né? Por ser Deus, então nós vamos nos achar como somos pequenos e leigos, achando pequenos, então nós não vamos então dizer que conseguimos ou vamos conseguir seguir, imitar as virtudes de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas então nós eu e você indo até a Santíssima Virgem Maria, que é esse atalho, como ele próprio diz, esse atalho que nos leva a Jesus, que nos leva mais próximo ao céu. Então nós vamos conseguindo, então, seguindo e imitando as virtudes da Santíssima Virgem, nós vamos igualando, nós vamos nos transfigurando, então, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que ele é aquele em que nós devemos imitar, então, em primeiro. Como diz aqui São Paulo apóstolo aos Romanos, que nós somos predestinados, então, nós somos convidados, predestinados a sermos, então, conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? E olha também que interessante, irmãos, o que diz o Papa São Pio X sobre respeito a algo que nós estamos falando. Ele diz assim: quem quiser, como todos deveriam querer, que a sua devoção à Virgem seja justa e cabalmente perfeita, deve ir mais além e por todo o seu empenho em imitar o seu exemplo. Com efeito, é lei divina que os que desejam tomar posse de eterna bem-aventurança reproduzam em si, imitando-as a paciência e a santidade de Cristo. Porque os que eles distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos, como eu acabei de citar em Romanos 8, 29. Ora, dado que a nossa fraqueza é de tal ordem que facilmente nos desanimemos frente à sublimidade de tamanho modelo, Deus nos providenciou um outro exemplar que fosse o mais semelhante a Cristo, tanto quanto é possível à natureza humana, e estivesse mais à altura da nossa fragilidade. E este modelo não é outro que a Mãe de Deus. Que maravilha! São Pio X nos ensina, como eu disse. Ele aqui, eu resumi
aquilo que São Pio X disse, e ele aqui fala de forma muito clara para nós. Então, às vezes nós vamos nos animar frente à tamanha sublimidade então de Deus. Então, Deus nos dá um modelo então que nós podemos seguir, um modelo semelhante a Jesus Cristo, se podemos dizer possível à natureza humana, mas que pudesse estar próximo da nossa fragilidade. Então, este modelo é a Santíssima Virgem Maria. Santo Agostinho vai chamar a Santíssima Virgem Maria de forma Dei, a forma de Deus. Então, é como se Deus tivesse usado então a forma, essa forma que é perfeita, que é a Santíssima Virgem Maria, para que nós possamos ser modelo, ela pudesse ser o nosso modelo, para que nós possamos olhar para ela, imitar as suas virtudes, para que nós possamos assim chegar mais perto a imitar Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante, irmão, se a gente pegar a palavra também, São Paulo falando aos Coríntios, lá aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai dizer assim: tornai-vos meus imitadores. Irmãos, ele não temeu ao falar isso ao povo de Corinto. Ele foi ousado, porque ele já tinha, São Paulo apóstolo, já tinha se transfigurado em imagem e semelhança então de Jesus Cristo. Ele já era um outro Cristo na terra. Então por isso ele foi ousado e destemido quando disse àquele povo: tornai-vos meus imitadores, porque eu imitei aquele no qual nós devemos imitar, que é meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que eu e você então possamos imitar as virtudes da Santíssima Virgem, para que nós possamos chegar cada vez mais próximos a imitar o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Salve Maria Santíssima, a paz de Jesus.